Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Júlio Alexandre e esta é a live do Ministério Expressão de Louvor. E o tema desta live, desta ministração, é batalha espiritual. E nós vamos caminhar por um período de tempo juntos neste tema. Creio que nos momentos em que a Igreja do Senhor Jesus Cristo ela se posiciona, então o Senhor ele age, ele manifesta o milagre, sabendo que a nossa luta não é contra pessoas. Por isso, nós precisamos ter discernimento daquilo que o apóstolo Paulo diz. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o diabo. E esta guerra, esta batalha, esta luta espiritual, ela é travada nos céus e também na terra. Também no mundo espiritual e, por que não, no mundo físico. Mas nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, nos posicionar para que nós tenhamos a certeza de que nós estamos lutando uma guerra, mas pelos métodos de Jesus Cristo. Porque esta guerra já está vencida. Satanás, ele é um adversário vencido, mas ele é um adversário insistente. E ele insiste em querer tirar todo cristão e cristã, discípulo e discípula do foco, trazendo uma nova visão deturpada do cristianismo e da caminhada com Jesus. Ou seja, quer tirar o discípulo e discípula do foco que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nesse tema de batalha espiritual, eu quero que você possa entender que todo discípulo e discípula de Jesus Cristo deve resistir ao diabo. O que eu quero dizer com isso? Deve se posicionar contra o adversário, se posicionar contra o inimigo, se posicionar contra aquele que, além de ser inimigo de Deus, também é o seu inimigo pessoal, o meu inimigo pessoal. Né? Então, o diabo é o inimigo de qualquer pessoa que é influenciada pela palavra de Deus. Então, se uma pessoa, ao acolher a mensagem de Jesus Cristo e decidir caminhar com Ele, caminhar como seu aprendiz, caminhar debaixo da sua tutoria, debaixo da sua mentoria, debaixo do seu discipulamento, essa pessoa ela se torna um alvo do adversário. Por quê? Porque o que incomoda o inferno, o que incomoda o diabo é quando uma pessoa ela está sendo influenciada dia a dia pela palavra de Jesus Cristo, influenciada pela presença do Senhor Jesus Cristo, né? Então todos aqueles e aquelas que seguem a Jesus e que são orientados e orientadas pelo Espírito Santo são pessoas que se tornam um alvo, né? Um alvo para o diabo, para o adversário. Né? E se você é uma dessas pessoas, então o diabo é seu inimigo pessoal. Né? E vai tentar, todos os dias, vai tentar, intentar distanciar você desta influência de Jesus Cristo, desta comunhão de Jesus Cristo. Então, você que está ouvindo essa ministração, se você se deixa influenciar por Jesus, se o Espírito de Deus tem liberdade para orientar a sua vida, então você se torna um alvo, você se torna um
inimigo do diabo, e o diabo se torna o seu inimigo também, né? E como inimigo, ele também é um adversário, né? Adversário por quê? Porque ele tenta, né, impedir o avanço do governo de Deus entre as pessoas. Jesus veio implantar o reino de Deus. E reino, a palavra reino significa o governo de Deus. Deus governa. Deus é aquele que, ao governar, ele dita as normas, ele dita as regras, volta aquilo que era no Éden. Deus determinava o que o ser humano poderia entender como certo e errado. Certo e errado era a determinação de Deus. Então, o que Deus determinava que era o que era certo, então isso para o ser humano era o certo. E o que ele determinava que era o errado, isso, então para o ser humano era o errado. Quando o ser humano ele toma, né, a rebeldia e a rebelião como independência de Deus, então esse ser humano ele passa a ser uma pessoa distanciada de Deus, do reino de Deus. Mas Jesus, como aquele que veio como um segundo Adão, né? Aquele que veio para cumprir tudo que Deus desejava e para implantar o reino de Deus, este reino, este avanço do governo de Deus, o diabo quer impedir. Ele quer impedir. Onde Deus ele está avançando, pode prestar atenção, ali vai estar também uma grande batalha, uma grande guerra espiritual, para que uma região, uma pessoa, uma família não seja alcançada pelo Evangelho, pela palavra de Deus, não seja alcançada pelo governo do Senhor, né? Ele também, além de ser o adversário de Deus, é o seu adversário pessoal, né? E ele fará de tudo para impedir que você continue a ser influenciado pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Qual que é o propósito do maligno? Qual que é o propósito do diabo? Ele quer distanciar você dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Você que está adorando, você que está buscando conhecer mais ao Senhor, você que tem o prazer de ter um contato com a palavra do Senhor, que pensa nela, que medita nela, né? Que lê a palavra de Deus regularmente, que tem um prazer em conhecer qual é a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras, você se torna o alvo para que o diabo ele intente impedir que você continue a ser influenciado pela palavra de Deus, influenciada pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Jesus, porque você saiba que a palavra de Deus é a orientação de Deus, a orientação de Jesus Cristo, a orientação do Espírito Santo para a sua conduta de fé, para a sua caminhada, para que tanto a sua comunhão com Deus, como a sua comunhão com as pessoas que estão ao seu redor, possa ser influenciada pela presença, pela palavra, pelo ensino, pela manifestação da sabedoria de Deus junto a você. E no dia a dia, né, há um enfrentamento, vai haver um enfrentamento. Você, eu, muitos não veem esse enfrentamento, mas ele existe. A Bíblia, a palavra do Senhor, diz que este enfrentamento existe, né, entre as forças a favor e contra o avanço da mensagem de Jesus Cristo, né? E este enfrentamento é o que nós chamamos de batalha espiritual. Em uma ocasião, Paulo, o apóstolo, disse que uma grande porta, uma grande oportunidade para que ele pregasse o Evangelho foi aberta na região em que ele estava indo, mas muitos inimigos se levantaram. É um enfrentamento para impedir que a palavra de Deus ela prospere
impedir que a palavra do Senhor ela possa alcançar as pessoas. E nesse enfrentamento, nesta batalha espiritual, há forças em favor de Deus e há forças contra Deus, né? E essas forças contra Deus são dominadas, são direcionadas pelo diabo, né? Se você puder abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, lá em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 12, diz uma coisa muito importante. A nossa guerra, diz as Sagradas Escrituras, não é contra as pessoas, é contra os demônios e seus poderes, que mantêm a autoridade e que dominam esta sociedade que está em escuridão. Nossa guerra é contra o diabo e sua forte influência espiritual que ele exerce das regiões mais altas nos céus, das regiões celestiais. Então, a nossa guerra, o nosso enfrentamento não é contra as pessoas, não é contra os seres humanos, mas é contra o poder, né, exercido pelo diabo junto às pessoas, né? E este enfrentamento, ele é cotidiano. Então a batalha espiritual, ela é todo dia, ela é todo momento. Nesse momento você está travando uma batalha espiritual. Provavelmente, se você está afastado de Deus, está enfraquecido em sua fé, nem vai perceber isso. Mas se você está ligado com o Senhor, se você busca renovar a sua vida com Deus, se você trabalha para conhecer mais ao Senhor, você vai entender aquilo que eu estou falando. Por quê? Porque isso é cotidiano, é no dia a dia. E até o retorno do Senhor Jesus Cristo, haverá grandes batalhas a serem enfrentadas, né? Então, nós devemos nos preparar, tá? É um enfrentamento no mundo, é um enfrentamento mundial. Onde houver um seguidor ou seguidora de Jesus, ou um grupo de seguidores de Jesus em qualquer parte do mundo, ali vai haver a batalha espiritual. Mas também o enfrentamento local. Eu não sei onde você está, mas eu sei que onde está a sua residência, onde está a igreja local que você serve a Deus, onde você está alocado ali também vai haver um enfrentamento. Porque se você, sua família, né, se você realmente é uma pessoa que busca ao Senhor, você é uma ameaça ao reino do inferno. Você é uma ameaça contra os propósitos do diabo no lugar onde você está. Por isso, o enfrentamento é mundial, mas também é local. É uma guerra coletiva, é um enfrentamento coletivo, é uma batalha coletiva. Não é só você que está batalhando, mas são muitos, são milhões e milhões de cristãos e cristãs, discípulos e discípulas de Jesus, que estão batalhando, né? Que estão neste enfrentamento espiritual, nessa guerra espiritual. Mas também é um enfrentamento individual. Você está num contexto de uma igreja que enfrenta batalhas, sim, mas você também enfrenta batalha individualmente, né? Individualmente. Não é só você, mas também é você que está enfrentando batalha espiritual, enfrentamento espiritual, e que você possa acordar para isso, que você possa ter na sua vida, porque o que eu estou falando não é tempo de você dormir, espiritualmente dizendo, não é tempo de você estar acomodado e acomodada espiritualmente, é tempo de você acordar, é tempo de você despertar, é tempo de você ter um despertamento espiritual, né? E nesta guerra, no dia a dia, diariamente, cada discípulo e discípula de Jesus tem que se posicionar a favor de Jesus Cristo. E onde a verdadeira, né, lealdade ao Senhor será testada. Porque é nessa batalha que as pessoas elas
terão que se empenhar em permanecer firmes com o Senhor, permanecer firmes com Deus, buscar a presença de Deus, mas permanecer buscando a presença de Deus, porque há muitos e muitas que começaram a buscar a presença de Deus, mas já não buscam mais. Pessoas que eram pessoas espiritualizadas, pessoas que eram pessoas espirituais, mas que não são mais. A mente, a mentalidade já é basicamente secular, né? Não se importam mais, não tem mais a sensibilidade do Espírito Santo. São soldados, né? São soldados, homens e mulheres que abandonaram a guerra, que abandonaram a batalha, né? E que são alvos fáceis para o adversário. Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim: se preparem, vestindo a roupa de guerra dada por Deus, vestindo a roupa de guerra dada por Deus completamente, para que vocês fiquem firmes contra as armadilhas do diabo. Então, vista aquilo que Deus te colocou, vista aquilo que capacita você para a batalha, aquilo que habilita você para a batalha, né? Não há como você batalhar contra o diabo sem estar revestido daquilo que Deus te dá e aquilo que está descrito no contexto aí de Efésios capítulo 6 e que te dá habilitação para que você batalhe, para que você vença, para que você glorifique ao nome do Senhor, né? O diabo, ele conhece você muito bem, né? E ele sabe quais são os seus desejos. Ele sabe quais são os seus desejos. Ele não conhece o futuro, mas ele sabe quais são os seus desejos, as suas motivações, né? Os seus pensamentos íntimos, mais íntimos. E ele sabe como influenciar. Como ele conhece? Ele sabe o que está dentro da sua mente? Não, não sabe. Mas ele sabe pelo histórico da sua caminhada, pelo seu comportamento, por aquilo que você faz, por aquilo que você tem o costume de fazer. Ele vai analisando para tentar te derrotar, para tentar, né, influenciar tanto as tuas motivações, a forma de você pensar, os teus desejos mais íntimos. Então ele vai tentar influenciar. Isso é sutil, isso é gradativo. Tentar influenciar você para que você vá se afastando do Senhor. E ele investe pesado, né? Tudo aquilo que ele puder usar contra você para influenciar você, né? Para que você se afaste de Jesus Cristo, então ele vai fazer, né? É os desejos, ele vai tentar ver aquilo que você, né, deseja muito, aquilo que você deseja muito, e que sem o aval de Jesus, o aval de Deus, pode ser um desejo pecaminoso. E ele vai investir nas suas motivações, aquilo que te motiva, né? Qual que é o alvo dos teus pensamentos, aquilo que é mais íntimo. Então ele vai investir nisso para tentar te afastar do Senhor Jesus Cristo, né? E se isso acontecer, é algo que vai acontecer na sua vida. O diabo, ele vai ter legalidade, ele vai ter uma porta aberta, uma oportunidade para entrar e trabalhar na sua vida, induzir você a se tornar desobediente e rebelde às orientações de Deus. Isso é gradativo, não é? Havia pessoas que cultuavam, que oravam, que buscavam a Deus, né, que tinham um prazer de adorar ao Senhor, tanto na casa de oração quanto em casa. E hoje não tem mais nada disso. Hoje não tem mais nada. É uma busca incessante, né? Uma pessoa materialista, uma pessoa secularizada, né? Que não tem mais nada
né? Não tem mais essência de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Se vendeu, né, como aquela pessoa que vendeu o seu direito, né, de ser mais velho, né, Esaú, que vendeu o seu direito de ser mais velho por uma refeição. Assim, muitas pessoas venderam, né, a sua liberdade em Jesus Cristo, a sua alegria em buscar a presença dele, e hoje estão como escravizados pelo diabo, né, que ri destas pessoas, porque antes estas pessoas eram um referencial de Deus, mas agora são um referencial daquilo que você não deve fazer. E isso é triste, e nós devemos orar por estas pessoas. Por quê? Porque deram ao diabo legalidade, permitiram que ele entrasse, e quando ele entrou, ele dominou. E quando ele dominou, o que disse o Senhor, ele os levou à morte, ao roubo e à destruição. Então, se ele toma legalidade na sua vida, você se torna insensível ao que Deus quer de você e suas orientações. E isso nós chamamos de frieza espiritual. Você se torna uma pessoa insensível. Você não sente mais a presença de Deus, não se importa mais, né? Há muitas pessoas que não se importam mais com as coisas de Deus, não se importam, não tem mais prazer, né? Tudo que é de Deus parece que é um incômodo, parece que é algo pesado, algo que as incomoda, né? Então isso se chama frieza espiritual, uma insensibilidade, não sentem mais a presença do Senhor, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, dois versículos, o versículo 25 e o versículo 26 diz assim: Timóteo, você deve orientar com paciência os que são contra você. Tenha esperança de que através da orientação de Deus, estas pessoas irão se arrepender e serão conduzidas a conhecer a verdade, para que deste modo elas despertem e escapem das armadilhas do diabo, que está fazendo-as de prisioneiro, a fim de que estas pessoas façam o que ele deseja. Então, o que acontece? As pessoas que deram legalidade ao maligno, pessoas que rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o amor de Deus, rejeitam a graça de Deus, se tornaram pessoas que caíram nas armadilhas do diabo. E ele vai influenciando estas pessoas para que estas pessoas façam aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, né? Mas, como disse Paulo, o apóstolo, Timóteo, ele deveria ter paciência, orientar estas pessoas para que elas se arrependessem. O arrependimento é a libertação. O arrependimento quebra o vínculo, quebra a legalidade e faz com que a pessoa se volte para Deus. E novamente eu digo aqui, quando a verdade ela é conhecida, a verdade irá ser a libertadora destas pessoas, né? Então, o diabo ele vai investir em tudo, né, que seduz você. Aquilo que seduz você é como aquelas moscas que voam onde há luz, onde está a luz. É ali que ele vai investir para tentar destruir você, para tentar destruir a sua vida. É aquilo que chama a sua atenção. E ele vai investir nas suas fraquezas, né, em alguma fragilidade da sua vida, né, para que você possa tirar a sua atenção de Deus e passe a buscar tudo aquilo que seduz a sua vida. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 14 diz assim: para enganar, Satanás finge ser até um anjo iluminado. Então, para enganar, ele finge ser algo que seduz, algo que chama a atenção.
né? Algo que atrai. E é isso que ele gosta de fazer, né? Então, desde o começo, desde o início, desde a primeira tentação ali no jardim, no Éden, né, até o final, ele investe naquilo que seduz você, naquilo que atrai a sua vida. E o diabo, ele será como um pescador ou como um caçador, né? Ele vai colocar na armadilha ou no anzol dele tudo que você mais gosta, tudo que você tem dificuldade para dizer não. E ele vai apresentar isso a você todos os dias, todos os dias. E nos momentos em que você estiver mais fragilizado ou fragilizada, ele vai apresentar isto intensamente, né? Intensamente. Então, a nossa postura precisa ser como a de José, né? Que quando foi testado, né? Quando foi tentado, ele correu. Ele se distanciou da tentação, né? Porque aquilo, no caso ali, né? Uma pessoa, uma mulher, né? Que investia em José para ter relações íntimas com ele, mas José, ele disse: não, isso não vai acontecer, não vai acontecer, porque eu não vou ser desobediente ao meu Deus, eu não vou ser rebelde a ele, eu não vou ser um traidor desta casa, né? Não vou cair em adultério. E ele fugiu. Mas quem estava por trás dali? Quem estava por trás dali para tentar enfraquecê-lo, para tentar desviá-lo do foco? Era o adversário. O adversário sugestionando, aumentando aquela sedução daquela mulher, no caso, né? Nesse caso, a sedução daquela mulher nada mais era que a sugestão do maligno para tirá-lo do foco. O diabo sabe que você quer e que o seu desejo, e que você busca que o seu desejo seja satisfeito, né? E é com isso que ele conta para jogar a armadilha dele em você. Então cada pescador, cada caçador tem uma presa, e esta presa ele ou caça ou pesca com uma armadilha, né? Com uma armadilha que é a armadilha que aquela presa gosta. Aquela presa vai ser chamada a atenção por aquela armadilha ou por aquela isca, né? E vai cair no anzol ou vai cair na armadilha, porque os olhos, porque o cheiro, porque todo aquele alimento é aquilo que aquela presa ela gosta. Mateus capítulo 6, versículo 21, diz assim: onde estiver o que você mais deseja, aí estará sua motivação e seus esforços. Onde estiver o que você mais deseja, é onde você vai se motivar mais, onde você vai se esforçar mais, cara. E o diabo espera que a sua vontade, olha que coisa interessante, ele espera que a sua vontade entre em conflito com a vontade de Deus. E é exatamente aí o sinal verde para ele investir em sua vida, para te distanciar da vontade de Deus, né? Ele nunca apoiará a vontade de Deus, ele nunca vai apoiar a vontade de Deus, mas ele sempre irá apoiar um desejo que é contra a vontade de Deus. Ele não vai apoiar a vontade do Senhor, nunca, de maneira alguma, né? Mas ele sempre vai apoiar um desejo que é contra a vontade de Deus. Lá em Gênesis 3 está isso explícito, né? Quando a vontade do ser humano entrou em contradição, em choque com a vontade de Deus, ele investiu. E ele investiu nesses desejos, ele investiu nesta motivação errada, né? Ele investiu nisso. Ele viu aí uma legalidade, uma abertura para que ele pudesse investir, né? Então, este conflito entre a vontade de Deus e a sua vontade é uma porta aberta
para que o diabo ele possa investir em você, para tentar te dissuadir que você ande pelos seus próprios caminhos e não pelo caminho de Deus, né? Ele será sutil, né? Ele será sutil em te desviar da vontade de Deus através da sedução, né? Sutilmente, né? Quase imperceptível. Você vai se distanciando de Deus. Você vai se distanciando da vontade de Deus. Você vai tomando atitudes que vão endurecendo, né, tanto o seu pensamento quanto a sua sensibilidade, né? E aí a ilusão, né? O diabo é mestre em iludir, né? Ele é perito em iludir e seduzir, e ele vai te mostrar algo maravilhoso, né? Algo maravilhoso que vai parecer momentaneamente bênção, que vai parecer momentaneamente bom para o seu prazer, mas que no final vai te conduzir à perdição. Por isso que está escrito que há caminhos, né, que para o homem, para a sua sensibilidade que está afastada de Deus, são caminhos bons, mas esses caminhos conduzem aonde? Conduzem a que alvo? Ao inferno, à perdição. Tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10 e no versículo 11, diz assim: se vocês perdoarem, eu apoio vocês. Se havia algo a perdoar, eu perdoei em Jesus Cristo. E porque amo vocês, a fim de que Satanás não tivesse legalidade sobre nós, porque não podemos ignorar o quanto ele é traiçoeiro e as suas armadilhas. Então, o quanto ele é traiçoeiro, para que ele não tivesse legalidade, foi dado perdão ali, em Jesus Cristo, para que o diabo não tomasse vantagem, não tivesse legalidade, porque ele é traiçoeiro, ele é ardiloso, né? E ele lança armadilhas para tentar derrubar quem serve a Deus, quem busca a Deus, quem está convicto de andar com o Senhor, né? O lema do diabo é este, olha: viva a vida agora, como se não houvesse amanhã. Esse é o lema básico de Satanás, né? Ouça somente a sua própria consciência. Você é o senhor do seu mundo, né? Você é a senhora do seu mundo, né? Quem caminha, quem manda em você é você mesmo, é você mesma, né? Então ele investe para que as pessoas percam o foco em Deus, né? Percam o foco em Deus. O diabo é estrategista. Ele sempre investiga antes de atacar, né? Ele espera um descuido seu. Se você der a ele a legalidade, ele assume o controle. E ele vai manipular você para que você caminhe por onde ele quer que você caminhe, né? E se você der a ele uma concessão, uma abertura, ele vai tomar vantagem sobre você. Ele vai tomar vantagem sobre a sua vida, né? Para te distanciar de Deus. Isso diariamente. Tá? O objetivo do diabo é este: te distanciar de Deus hoje, né? E se possível para sempre. Ele quer fazer isso hoje, te distanciar de Deus, e se possível para sempre, né? Quanto mais ele puder fazer isso, mais ele vai investir nesta missão, né? Então ele vai percebendo, se você dá legalidade, ele vai agindo sutilmente, mas diariamente ele vai agindo para que você se distancie de Deus. Cada pessoa, preste bem atenção nisso, cada pessoa carrega em si uma tendência a ser rebelde ao que Deus deseja, tá? Então cada pessoa tem essa tendência de ser rebelde ao que Deus deseja, uma tendência à desobediência, tá? O que nós chamamos de pecado. Pecado é a desobediência
e a rebeldia, né? Mas assim, a pessoa sabe o que é que Deus deseja, mas resiste a esta vontade e faz o contrário do que Deus quer, né? Então, no pecado as pessoas olham para si, não para Deus. Então, a vontade delas é feita, não a vontade de Deus, né? O diabo toma isto como uma vantagem para oferecer a mercadoria dele para você, né? Ele vai oferecer tudo o que ele puder, né? Fama, fortuna, drogas, prostituição, poder, N coisas, para tentar o que? Dissuadir você a se afastar de Deus. E quantos e quantas não abandonaram a sua salvação, né? Não desprezaram a salvação oferecida por Deus, né? Por conta de um estrelato, de uma fama, de uma glória, né? Então ele insiste em que você, e só você, está no controle da sua vida, né? E que Deus não é necessário, né? Nem agora, nem nunca mais. Então ele quer que você caminhe sozinho, sozinha, né? Que abandone a Deus, né? Que não permita mais que Deus influencie a sua vida, mas está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque como Jesus disse, nem só de pão vive o homem, nem só de alimento vive o homem, o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que é liberada da boca de Deus gera vida, gera libertação. Gênesis capítulo 3, versículo 4 diz assim: a serpente falou: mulher, você e seu marido não irão morrer. Confia em mim. Deus sabe que quando vocês dois comerem da fruta que ele proibiu, vocês terão uma percepção deste mundo nunca jamais vista. Vocês dois e seus descendentes serão iguais a Deus. Vocês decidirão por si mesmos o que fazer e o que não fazer. Então, o alvo era Deus. Quando os seres humanos, os primeiros seres humanos, desobedeceram, foram rebeldes a Deus, o alvo se tornou eles mesmos, né? Por isso que o ser humano tem uma facilidade de olhar para si e uma dificuldade de olhar para Deus, né? Então o que eu quero é legítimo, o que eu desejo é bom, mas o que Deus quer não é tão bom assim, né? Então foi essa tentação do maligno contra os seres humanos, né? Jesus deve ser, né? Jesus deve ser o seu alvo, né? Deve ser o seu referencial, né? E em Jesus você deve manter todo o seu foco, né? Do início ao fim, né? No discipulado de Jesus Cristo. Você deve manter o seu alvo, o seu foco em Jesus Cristo. Você deve permitir que o Senhor Jesus seja o seu referencial. O diabo vai usar tudo e de tudo o que ele tiver para te desestabilizar, para que você não foque mais em Jesus Cristo, para que seu foco não esteja mais em Jesus Cristo, para que você possa focar em outras pessoas, né? Ou em situações, né? Sejam elas boas ou ruins, né? Mas que você exclua a Deus. Dizem que muitos corredores, né, na antiga Roma, que estavam por vencer a corrida, mas os grandes apostadores não queriam que esses corredores vencessem a corrida, mas eles estavam na frente. O que eles faziam? Jogavam dinheiro, jogavam pedras preciosas, jogaram aqui algumas coisas que chamavam a atenção. E quando o corredor, ele olhava, ele estava prestes a vencer, mas ele olhava ali, ele parava para pegar. E aí ele perdia a corrida, né? Então o diabo faz a mesma coisa. Você está quase chegando, né? Porque Cristo está às portas para voltar. Você está quase chegando ao alvo. Você está quase chegando, mas muitas vezes Satanás joga falsas coisas que chamam a tua atenção. E logo você se desvia do caminho de Deus, logo você volta
atrás e você se desvia daquilo que ele quer, né? O que o Senhor quer fazer na sua vida. A sua atitude, a minha atitude, é ficar alerta contra as investidas do diabo, tá? Tanto em nossas vidas como nas vidas dos outros, né? Porque se o diabo consegue uma vantagem sobre você ou sobre outras pessoas que caminham com Deus, então tudo que se refere a você passa a ser controlado pela manipulação do adversário, tá? O seu ministério fica parado, seus talentos espirituais ficam inutilizados, sua evangelização é esquecida e sua vida de santidade é abandonada, né? Quantas pessoas, né, não se afastaram do Senhor, né? Não voltaram aos seus vícios, à sua velha rotina, às suas velhas práticas de vida, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Discípulos, fiquem alertas, porque o adversário de vocês, o diabo, espreita como um leão, espreita uma oportunidade para destruir a quem ele puder. Vocês devem resistir a ele com sua confiança firmada na pessoa de Jesus Cristo. Saibam que outros discípulos em todos os lugares também estão enfrentando muitos sofrimentos por pertencerem a Jesus. E eu quero ir terminando esta mensagem, né? Só peço mais um momento da atenção de vocês, né? Mateus capítulo 26, versículo 41 diz assim: fiquem alertas e orem para não cair na tentação. O espírito de vocês está pronto para Deus, mas o desejo humano de vocês é fraco, né? Então guarde bem essas características do diabo. Ele é estrategista, ele é determinado, ele é cruel, nele não há sentimentos. Ele deseja te afastar gradativa, mas totalmente de Deus. Ele quer inutilizar seu serviço a Deus. Ele vai investir em você a fim de te derrubar e te incapacitar para sempre, né? O diabo ele intentou desviar o foco de Jesus, do Pai, para ele mesmo, né? Sua estratégia consistia em revelar a Jesus suas reais necessidades e o quanto o Pai não iria satisfazê-las. Fazer Jesus se orgulhar de si e desviar o foco dele da missão que o Pai o encarregou. Fazer com que Jesus fizesse uma aliança com o diabo e desfizesse a aliança com o Pai. Isso que ele estava oferecendo o tempo todo naquelas tentações. O diabo deseja seduzir você, dizendo que a desobediência direta a Deus vai trazer a você uma satisfação completa. Ele vai oferecer o que ele tiver para atrair sua atenção para o que irá momentaneamente, talvez, satisfazer suas emoções. A sabedoria popular é certa. Quem encosta no fogo ficará queimado. Quem escolhe desobedecer a um Deus que sabe que não deve desobedecer, terá consequências em seu estilo de vida. Ou seja, tudo que você plantar, você vai colher. Se você sabe o que Deus não aprova, então não faça. Se Deus não está lá, então não vá, né? Paulo ensinou, lá em Romanos capítulo 12 e versículo 9, eu vou terminar. Irmãos, o amor de vocês uns pelos outros deve ser o amor verdadeiro. Rejeitem a maldade, pratiquem a bondade. A satisfação de escolher o que o diabo oferece tem uma curta durabilidade. E depois, sabe o que acontece? As consequências são muito grandes. Se você escolher o que Deus desaprova, as consequências imediatas serão a perda da sua sensibilidade espiritual, a sua sensibilidade de ouvir a voz de Deus, o afastamento gradual, mas contínuo, da comunhão com Deus, a resistência em ler, em ouvir e praticar as Sagradas Escrituras,
o abandono da oração, da consagração, a resistência às orientações ou os alertas da palavra de Deus. Que Deus possa ter misericórdia de nós e nos fortalecer diante desta batalha espiritual. Antes da oração, vamos ouvir um louvor. Desaprendi a ouvir o som da tua boca, eterno, que segura no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Eu não sei cantar, vem me ensinar agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, o pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som, eu ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som, ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com em nome do valor, no cheio do Consolador. Ser valente. Glória a Deus. Ser valente. E vamos, nesta valentia, orar, pedir ao Senhor que venha abençoar todas estas pessoas, famílias, histórias de vida, em nome de Jesus. Pai, que a Tua graça e o Teu poder manifesto possa nos proteger, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Senhor amado, que a Tua bondade, Senhor, venha estar conosco, com as nossas vidas, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, nos oriente, nos abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Senhor amado, quebra toda a artimanha do adversário. Pai, nos faça, Senhor, sermos, Senhor amado Deus, ó Pai, esperançosos, determinados, Senhor amado Deus, que visam, Pai, implantar o Teu reino. Senhor, Tu és maravilhoso. Eu creio, Pai, na Tua presença.
haja-se de maneira tremenda. Fortaleça, guarda, livre do mal, Senhor, para a glória do teu santo nome. Senhor amado Deus, quebra todas as artimanhas do adversário, Senhor, e traga, Senhor amado Deus, a resposta. Tudo que é porta fechada, tudo que é oportunidade fechada, tudo aquilo, Pai, que é medo, que é terror, tudo aquilo, Senhor, que é doença, que é enfermidade, Pai querido, estenda as tuas mãos. Senhor, cerca a nossa casa, a nossa família, cerca, Pai querido, a cada pessoa, a cada vida, a cada pessoa, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Pai, que a tua presença, ela não falte, Senhor, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Deus, nós te louvamos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, ser valente. Deus abençoe a sua vida. Graça e paz. Graça e paz.